quem fala é a Hope, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo de Spill de Build, a continuação daqueles quartos de Valorant. Pra quem não viu, eu já postei um vídeo antes, que é o quarto da Ninha no Valorant. Eu postei, no caso, agora que eu tô gravando esse áudio, eu postei o vídeo ontem não, hoje, dia 30 de abril. Basicamente, eu decidi, tipo assim, gosto muito de Valorant, eu sou muito fã desse jogo, realmente. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no canal, mas eu adoro esse jogo e tal. E vendo, assim, gostando tanto dos personagens, me aprofundando não só em jogar, mas também na história do jogo, na lore do jogo, eu me apeguei pelos personagens e vira e mexe, eu fico querendo descobrir mais dos personagens, desenho eles, etc, etc. E aí me veio na minha cabeça assim, cara, como é que será que são o quarto dos personagens? Porque, tipo assim, é uma coisa que eu fico várias vezes, tipo assim, quando eu gosto muito de algo, eu quero saber mais e mais sobre aquilo e acabo querendo criar coisas sobre aquilo. Então, consequentemente, como eu sou muito fã de Valorant, em algum momento eu gostaria de fazer algo sobre Valorant. Desenhos? Fiz desenhos sobre. Mas eu fiquei me perguntando, como são o quarto deles? Porque um quarto diz muito sobre a personalidade de alguém. E foi a partir disso que eu tive a brilhante ideia de criar meio que o dormitório de cada um dos integrantes de Valorant. Cada um não, mas pelo menos a maioria dos integrantes de Valorant no The Sims 4. No vídeo passado eu comecei criando meio que o dormitório em geral, não cada quarto, mas sim a área em geral, o banheiro, etc. Porque eu decidi que faria como se fossem dormitórios da universidade, tipo, do alojamento lá em Foxbury. Então, eu me baseei primeiramente nisso. Aí eu separei e tal, primeiramente vai ser 2 andares, um em cada torre, enfim. Comecei pelo da Neon, porque era o mais fácil, por assim dizer, porque já tinha pronto, já tinha um vídeo sobre, então já tinha mais inspiração, já tinha mais ideia de como eu faria o quarto pra ela, saca? Agora, pros outros agentes, eu tive muita dificuldade, tipo, essa é a realidade, eu tive muita dificuldade pra separar, porque eu tive que ir no Pinterest, separei pastas pra poder saber como é que eu faria o quarto de cada um, já que cada um tem uma personalidade e nunca liberaram nenhuma imagem mostrando como é que realmente é o quarto e tal, só demonstram, acho que nunca teve realmente fotos de como é o quarto dos integrantes, só a Neon que foi postado uma vez no vídeo, no clipe dela. Então é isso, eu comecei a separar, comecei a ver e comecei a mirabolizar, tipo assim, comecei a ter minhas ideias mirabolantes de como seria o quarto de cada gente. Depois da Neon, eu parti pro quarto do Phoenix, porque ele foi o primeiro que eu tive uma ideia um pouco melhor, por assim dizer. Eu tava no Pinterest e aí eu achei uma imagem de um rascunho de como seria o quarto do Phoenix. Não sei se é original, se é de Laker, se é só uma fanart, mas eu gostei, eu achei, nossa, realmente combina. Então me baseei um pouquinho nessa imagem, eu vou deixar a imagem aí. Obviamente não tá tão parecido, você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver com a imagem. Eu só peguei alguns traços ali aqui, como por exemplo a ideia de fazer um closet. Eu achei assim genial a ideia do Phoenix ter um closet, porque eu acho que combina com a personalidade dele. O Phoenix é um cara muito estiloso, ele gosta sempre de andar no estilo, ele gosta sempre de comprar roupas bonitas, principalmente tênis, ele é apaixonado por tênis. Em algumas imagens demonstra isso, ele tem uma imagem dele que é com um tênis dourado, uma imagem com a coleção de tênis dele. Então eu falei, pô, vou fazer um closet pra ele porque vai ficar maneiro. E essa é a verdade. Eu passei mais tempo fazendo o closet dele do que o quarto dele. Essa é a maior verdade do mundo. Cara, assim, eu passei realmente um bom tempo pra fazer a prateleirazinha que vocês estão vendo agora, que eu comecei a fazer agora. No vídeo ficou, sei lá, uns 2 minutos. Mas na vida real, eu acho que eu gastei 1 hora e meia da minha vida pra fazer essa partezinha. Isso porque eu cortei uma parte gigantesca e inútil de eu acertando essas prateleiras. Cara, assim, foi um inferno na minha vida fazer essa prateleira de tênis, mas eu gostei do resultado, eu achei que foi muito maneiro. Eu peguei essa ideia do Pinterest de... Eu queria que fosse uma luminária neon de fogo, uma coisa que simbolizasse melhor o Phoenix, mas até então o que eu achei foi isso. A imagem do Pinterest era de uma bola de basquete e tal, então assim, eu achei maneiro, achei que combinou com ele, gostei dos tênis. Eu tenho muito tênis baixado no meu The Sims 4, tanto de itens de decoração quanto no Cass. Eu tenho muito tênis da Nike, porque eu acho bonito, eu gosto de usar no meus Sims, acho que... Mas acho que, deixa eu ver, vamos supor, a cada 10 Sims, em 9 eu tô usando pelo menos o tênis da Nike e um look deles, é sempre assim. Pro Danilo, então, pô,
pro Daninho eu vou usar um Nike em cada look dela, vai ser um Nike diferente. Até porque eu não pretendo só criar o quarto dos agentes, eu pretendo criar os próprios agentes. Eu quero sim fazer eles, tanto que eu baixei uns conteúdos, vou ver se eu procuro alguns outros conteúdos. Já criei a Jet, gravei. Futuramente já deve estar saindo o vídeo fazendo ela e mais alguns agentes. Talvez eu faça de 4 em 4. Então, algum dia sai. Mas até lá eu também tô procurando alguns outros conteúdos personalizados pra poder ficar mais a cara de cada um. E é isso. Mas agora, voltando aqui a falar do quarto dos agentes. É uma coisa meio inspirada, tipo, saca? Não exatamente como seria o quarto deles, saca? Mas e sim inspirada, levando assim para um mundo mais realmente The Sims, porque eu gosto de integrar aquilo ali no universo do The Sims 4. Então vamos supor em um universo em que não seja o do Valorant em si, mas sim um universo diferente, com os agentes de Valorant no The Sims 4, sacou? Então eu meio que vou adaptando a lore dos personagens pra uma história dentro do The Sims 4. Eu não sei se dá pra entender como é que eu tô explicando, mas enfim, vocês vão entender quando eu criar os Sims e etc. Por exemplo, eu fiz adaptações quando eu criei a Jet. No jogo, ela é uma agente sul-coreana. Então, aqui pro The Sims 4 eu coloquei que meio que ela é originária do Monte Komorebi, sacou? Basicamente eu vou alinhando a história desde a vida real com as características dos traços, das coisas existentes dentro do The Sims 4. Eu acho que fica uma coisa maneira, eu acho que fica uma coisa, Como é que eu vou explicar? Eu esqueci a palavra, mas fica um negócio realmente, eu não sei a palavra, cara, me deu um branco gigantesco qual que é a palavra que eu queria dizer. Mas enfim, basicamente, deu pra entender o que eu tô querendo falar. Eu quero dar uma personalidade forte pros personagens, assim como eles têm. Agora, falando do design do quarto do Blue Phoenix, então, como eu disse, eu procurei me basear na personalidade dele, nas imagens que soltam dele por aí, e até de fanarts. Então, eu peguei a ideia de que ele é uma pessoa bem narcisista, por assim dizer. Ele gosta muito da aparência dele, ele tá sempre confiante com a aparência dele e tal. Então, a partir disso, eu coloquei um espelho gigantesco na parede dele, coloquei um closet com outro espelho gigantesco. E eu quis colocar cores, assim, mais fortes, um vermelho, um laranja, mesmo que a parede seja cinza, porque aí dá aquele contraste. Talvez eu mude uma parede, porque eu acho que ficou muito cinza. Talvez a parede que ficou o computador eu coloque ela branca ou vermelha, eu provavelmente vou mudar. Porque quando eu disponibilizar para download os dormitórios, eu não vou disponibilizar assim, como vocês estão vendo aí. Até eu terminar todos, disponibilizar, porque eu quero disponibilizar todos juntos de uma vez. Até lá, provavelmente já mudei muita coisa, porque aos poucos vai mudando. Por exemplo, da Neon, no vídeo lá eu postei de um jeito, mas agora eu já mudei algumas coisas no quarto dela, já adicionei umas aqui, adicionei outras ali, porque eu acho que ficou melhor, porque eu adicionei conteúdo personalizado novo. Isso acontece direto, isso acontece completamente direto. Eu vivo baixando conteúdo personalizado, então tipo assim, nossa, eu acho que esse combina, eu acho que aquele combina. Aí eu vou adicionando o que eu acho que fica maneiro, Às vezes eu tô só passando no meu Pinterest e eu vejo uma roupa, um cabelo, um acessório, e falo, meu Deus do céu, eu preciso colocar isso pra tal sim, pra tal quarto, pra tal lugar. Aí eu baixo e assim que eu entro eu faço isso logo, saca? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, até eu disponibilizar para download, já vai ter modificado uma coisinha aqui ou ali. Eu, agora mesmo, por exemplo, tava indo baixar alguns conteúdos personalizados, porque eu queria mais coisa para poder fazer o quarto dos outros agentes. Eu tenho algumas ideias pro quarto do Gecko, que vai ser nos próximos, do Gecko ou Clove, porque nesse vídeo já fiz do Fênix, da Jet, e aí embaixo eu queria colocar ou do Gecko ou da Clove, porque eu gostei muito, eu gosto muito da estética dos dois, eu gosto desses quartos em que eu posso ter uma liberdade maior de como eu quero criar. Como eu disse, baseado na personalidade. E tanto Gecko quanto o Clover tem uma personalidade muito alegre, muito animada, muito colorida, por assim dizer. Então eu fico com mais liberdade de criar. Eu consigo criar uma coisa com satisfação, entende? Eu me identifico, então eu consigo imaginar melhor como eu vou colocar cada coisa. Eu gosto de sempre espalhar coisa na parede, colocar um negocinho diferente ali. Eu sou pessoa detalhista. Eu decoro cada mínimo detalhe de cômodo. Vocês podem reparar isso. Às vezes é um cômodo minúsculo, mas tá muito bem decorado. Tem um monte de coisa. Mesmo que seja baguncinhas, eu adoro colocar bagunça. Porque pra mim, uma bagunça, ela dá um ar de que tem uma pessoa morando ali, de que não é só um lugar. Então, eu falo isso várias vezes e vou continuar repetindo. Eu gosto de colocar bagunça. Porque
porque dá um ar de realidade, entende? Dá um ar de aconchego, eu gosto de dizer, por assim, sabe? Uma forma de falar. Então, por isso que eu tô sempre espalhando um monte de pôster, por exemplo, na parede. Eu acho que fica muito maneiro colocar pôster, quadro. Como eu tô colocando aí agora no quarto da Jet. Inclusive, eu amo esse quadrinho novo que eu baixei do Estúdio Ghibli. Eu baixei já faz um tempo agora, porque esse vídeo eu já tinha que ter editado e postado faz um bom tempo, na verdade. Mas a gente deixa isso baixo. Enfim, eu adorei esse pacotezinho do Estúdio Ghibli que eu baixei. Eu tô apaixonada por ele. Eu uso ele em qualquer casa que eu faço agora, qualquer lugar que eu faço. Eu tenho esse quadro do Estúdio Ghibli, porque eu sou apaixonada pelos filmes. Por cada coisinha eu acho muito fofo. Outra coisa que é uma marca minha nas construções, além das baguncinhas, planta. Eu coloco planta em todo lugar. Eu adoro encher de planta. Eu acho que dá uma vida pra aquele lugar, que é literalmente uma vida. E eu gosto também de colocar tomada. É uma coisa muito específica, uma coisa muito aleatória. Nem tem no The Sims, eu tenho conteúdo personalizado pra colocar tomada. Mas é porque veio uma vez com um packzinho da Astra Nova e tal. E eu simplesmente falei assim, cara, não tem como não usar. Eu comecei a usar, porque eu faço um curso em que eu basicamente faço planta de casa. Então eu comecei a fazer isso na escola e eu comecei a trazer isso pro jogo, porque virou uma coisa meio que divertida, por assim dizer. Eu gostei muito de fazer isso. Porque dá uma realidade, é o que eu gosto de dar, dá uma realidade àquele lugar, dá uma realidade ao cenário, porque você tem tomada em vários lugares da casa, então eu não acho meio estranho, eu gosto de colocar a tomada e o interruptor, mesmo que não sirva pra nada, seja completamente decorativo, eu acho muito fofo, eu gosto sempre de colocar uma tomadinha aqui ou ali, um interruptor, tanto que eu esqueci de colocar no quarto da Ninho, eu fiz questão de voltar pro quarto dela pra poder colocar a tomada. Também não tenho certeza se eu coloquei na área principal, lá no centro. Depois eu vou ver pra ter certeza, porque eu quero sim colocar lá pra dar um detalhezinho a menos, um detalhezinho a mais, e enfim. Agora voltando a falar aqui do quarto. Eu já terminei o do Phoenix, agora eu estou no da Jet, no momento do vídeo. E eu gostaria de dizer que o da Jet eu fiquei com uma certa dúvida. Eu queria um quarto que fosse mais clean, por assim dizer. Eu queria cores mais clean, assim, respeitando a paleta de cores que a Jet tem, que são branco, azul. Então eu queria um quarto meio, entre aspas, clean, só que demonstrasse a personalidade da Jet, que é uma personalidade mais alegre, uma personalidade mais bagunceira. Eu imagino facilmente ela tendo o quarto dela meio que uma zona, mas não uma zona. Tipo aquele arrumado bagunçado, saca? Tá uma bagunça, mas é a minha bagunça. Eu imagino facilmente, tanto que eu dei umas espalhadas, umas coisas aí, aqui, ali, na mesinha dela um monte de coisa. Enfim, eu adorei o resultado. Talvez eu tenha ficado uma dúvida, tipo assim, não sei se tá muito cara da Jet, talvez eu mude uma coisa depois, mas eu particularmente gostei muito do resultado, é um quartinho que ficou aconchegante pra mim. Quando eu tava falando do quarto, esqueci que ia falar sobre o quarto dela, mais uma parte do design. Ah, lembrei, eu cortei um pedaço gigantesco de vídeo, tipo assim, eu acho que um pedaço de 1 hora inteira, porque eu mudei tudo depois. Tá vendo que eu começo a colocar algumas coisas na parede, uns grafites, não sei se chega a aparecer, se eu tirei, enfim, aí, tá aparecendo assim. Eu comecei a espalhar uns grafites na parede, porque eu me baseei no clipe 500 Lomidal da Jet, que ela faz os grafites, etc, etc. Eu falei, pô, seria legal, porque eu tava sem ideia, eu não sabia o que colocar naquela parede, a parede tava vazia, eu falei, o que eu vou colocar aqui? Aí depois de uma semana, quando eu reabri, eu falei, por que ela não tem um guarda-roupa? Aí eu falei, caraca, eu esqueci de colocar um guarda-roupa. Ela não tem onde guardar as roupas dela, ela não tem um espelho. Aí eu lembrei, tomei vergonha na cara e modifiquei. Aí eu gravei de novo e coloquei. Tanto que pra vocês vai estar aparecendo aí a versão final, que é a versão com uma cômoda, um espelho, mais roupas. Tem um grafite ainda, porque eu acho que é a cara dela isso, mas ficou um espaço mais preenchido, já que da última vez tinha ficado um espaço totalmente vazio, tipo, totalmente estranho, eu tentando colocar um monte de coisa aqui e ali, mas não dava certo. Mas enfim, no final ficou um trabalho que eu realmente gostei. Enfim, é basicamente isso, o quarto ficou bem maneiro, provavelmente vai ter mais coisa, eu vou fazer mais, etc, etc. Próximo quarto tá vindo aí, eu faço Gecko Clove, talvez eu comece logo hoje, já que eu tô em casa, cheguei mais cedo da escola, tô no pique, então logo sai vídeo. Provavelmente o próximo vídeo, depois desse daqui, não vai ser um vídeo de speed build dos quartos dos agentes, mas sim um speed build de algumas outras construções minhas, vocês vão ver quando eu postar. E é basicamente isso. O vídeo já tá ficando meio longo, então eu vou finalizar ele por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, compartilha, comenta que tá ajudando. Se inscreve no canal e
Passa aqui no canal quando lembrar. Sim, eu não tenho uma data fixa de postar vídeo, eu posto quando dá. Mas eu prometo que você vai se divertir vendo meus vídeos e ouvindo as merdas que eu falo e etc, etc. Talvez eu poste um vídeo de gameplay, talvez eu volte com o Not So Berry invertido, não sei, vai depender da minha vontade. Mas é isso, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. To another level, yeah. Okay.